Tem a notícia aí do Marcos Leonardo. Após o Flamengo desistir ali, né, de tentar a contratação do Caio Jorge, o Cruzeiro fez jogo duro, segurou o Caio Jorge, por mais que o Flamengo colocou ali montantes financeiros até interessantes, mas o Cruzeiro também hoje tem ali o dono dele, que é bilionário, que está fazendo aportes financeiros. Então, assim, os caras estão também com um projeto esportivo até interessante, O Flamengo agora mira o Marcos Leonardo, né? Eu estava vendo aí, lá no canal do Paparazzo Rubro Negro, que parece que os sauditas eles estão querendo 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Além disso, você tem o salário dele, que seria em torno de 2,7 milhões de reais por mês. O problema, assim, de você trazer jogadores de ligas sauditas é isso. O valor dele de 25 milhões de euros eu não acho tão absurdo assim. Eu acho que ele é um valor ok, aceitável. É um jogador de 22 anos de idade. Então é um jogador que, se performar bem, é a mesma coisa do Vitor Roque. Se performar bem, ele pode ser vendido por um montante até superior. Inclusive, o valor do Vitor Roque já subiu no mercado em relação ao que ele chegou. Esse mesmo desenho pode acontecer também com o Marcos Leonardo. A partir do momento que ele pisar, talvez, no Flamengo, esse valor já vai subir. É importante também os caras fazerem essa projeção dos números dele. Então, assim, eu acho 25 milhões de euros um valor bem ok para quem estava querendo pagar isso no mercado brasileiro. O que complica um pouco mais é o salário mensal. O salário mensal é mais complicado, porque ele ganha 2,7 milhões de reais por mês. Então, ele vai querer chegar aqui com um salário também que seja compatível àquilo que ele já ganha. Agora, existe também um outro fator nessa notícia, e talvez seja um ponto até mais, um pilar até talvez mais estratégico para o Flamengo, né? Eu estava vendo agora o posse de bola pela manhã, o Mauro César falou assim, os sauditas pagaram 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Por que eles venderiam por 25 milhões? E aí você tem uma regra que pode ser a brecha para uma possível tentativa maior de negociação por parte do Flamengo com o Al Hilal. Isso porque a Liga Saudita hoje, ela tem um limite de 10 jogadores estrangeiros. Desses 10 jogadores estrangeiros, você precisa ter 2 jogadores jovens. Isso é uma política para que o futebol saudita tenha uma média de idade cada vez menor. E o Marcos Leonardo, hoje ele está com 22 anos de idade. Para a próxima temporada, ele já não vai se encaixar dentro dessa regra. Então, ou seja, ele sai da regra de pelo menos os 2 jogadores mais jovens e ele entra numa regra geral dos 10 jogadores estrangeiros. O Al Hilal, só para vocês terem uma noção, hoje tem 12 jogadores estrangeiros. Então, assim, os caras estão estourando o limite. E com isso, a saída do Marcos Leonardo do Al Hilal, ela pode acabar sendo viável para o clube trazer um jogador de maior escalão, de maior gabarito. Ou traz um jogador jovem em ascensão, numa idade bem menor que a do Marcos Leonardo, para que eles tenham mais tempo para trabalhar esse jogador, ou eles tragam um jogador mais velho para entrar ali na lista dos outros 8 jogadores, né, que você pode ter 8 jogadores mais velhos, mas que seja um jogador de maior projeção, um nome de maior peso. Então você tem essas questões ali que podem influenciar na negociação. Não é essa temporada agora. Essa temporada agora, o Marcos Leonardo ele ainda se encaixa no padrão ali de jovem jogador. Essa temporada agora. Mas isso pode ser um fator positivo para que o Flamengo tente avançar na negociação. Eu acho o Marcos Leonardo, sendo muito sincero com vocês, um jogador muito melhor que o Caio Jorge. Muito mais completo, muito mais maduro, muito mais preparado. Se realmente o Al Hilal estiver querendo 25 milhões de euros, visto o que o Flamengo ofereceu no Caio Jorge, cara, é um puta negócio trazer o Marcos Leonardo. Algumas informações exclusivas que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora sobre essa situação aí de Caio Jorge, Marcos Leonardo, se o Flamengo realmente já tem um plano B,
né? Caso o Caio Jorge não se concretize. Informações exclusivas, vamos lá. Primeiro, falei com pessoas próximas ao jogador, ao Caio Jorge. Caio Jorge recebeu ligação do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz procurou o Caio Jorge. O Felipe Luiz diz que tem como objetivo ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo pela seleção brasileira, tá? E o Caio Jorge é o jogador desejado pelo treinador, tá? O Felipe Luiz, ele quer o Caio Jorge. Foi até uma pedida dele na negociação de renovação. E a informação que me foi passada é que o Caio Jorge tá sim balançado. Mexeu com o Caio Jorge essa procura do Flamengo. Eu sei que muito torcedor do Cruzeiro não vai gostar dessa informação, mas é a informação que eu tenho. Todos os torcedores sabem que eu trago só verdade aqui. Mexeu com o Caio Jorge e se o Flamengo subir um pouquinho a sua proposta, a informação que chegou a mim por pessoas próximas ao Caio Jorge, isso não vem do Flamengo, é de que o Caio Jorge tentaria negociar diretamente com o Pedro Lourenço uma possível saída. Agora, se o Flamengo aumentar um pouquinho, o que não é ainda a movimentação que o Flamengo faz. Sobre a situação do Marcos Leonardo, se ele seria realmente o plano B do Flamengo, a informação que eu tenho de um nome fortíssimo no Flamengo é que não. Aí eu vou descrever aqui exatamente o que foi escrito para mim. Não é o nosso plano B. Seria impossível entrar no radar? Não. Mas não é o plano B nesse momento, porque não são essas as características que o Felipe quer. Marcos é mais parecido com o Pedro. E pode dizer, nesse seu vídeo, que em julho fizemos uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Foi essa a resposta e disse o seguinte, esse nome forte no futebol do Flamengo. O que procuramos é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade. E Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Essa é a resposta, informações exclusivas. Caio Jorge segue sendo foco e Marcos Leonardo, por enquanto, de acordo com essa fonte fortíssima no futebol do Flamengo, não é o plano B, como vem sendo noticiado.